Ao lado de Luiz Osório, é fácil escrever a palavra jornalista. Luiz Osório, jornalista. Tem arte intelectual, usa óculos, e é fácil encontrar fotografias dele com a mão no queixo, qual um pensador de Rodin. Luiz Osório, jornalista. Trabalhou em jornais, jornalista. Chegou a dirigir algum deles, jornalista. Escreve para jornais, jornalista. Mas aí, se continuarmos a destrinchar a relação de Luiz com as palavras, vamos chegar a outros lugares. Luiz criou programas de TV, publicou 8 livros, reinventou-se como produtor de conteúdos, fez uma leitura muito própria do que poderia ser sua presença no Facebook, a ponto de chegar a dezenas de milhares de seguidores ávidos por uma pensata dele. Daí que escrevi o post sobre a sua vinda aqui, não pensei 2 vezes em escrever. Luiz Osório, comunicador. Como não perguntei para ele antes o que acha que quer dizer essa palavra ao lado do seu nome, pergunta agora. Luiz Osório, comunicador. Faz sentido? Essa, um abraço, muito obrigado pelo convite. É engraçado porque quando me penso, e é muito estranho dizer isto, mas raramente me penso, apesar de pensar sobre muitas coisas, mas muito raramente decido fazer uma viagem em mim. Se calhar um pouco porque, enfim, uma das pessoas que mais importantes da minha vida, o Daniel Sampaio, dizia uma vez, por favor, nunca faça psicanálise, porque está tudo tão bem, o Luís conseguiu construir um dique tão bem protegido, por favor, não estrague tudo. Eu, de facto, nunca fiz psicanálise e evito pensar sobre mim próprio, mas nunca me defini a mim próprio como jornalista, nunca. Mesmo quando dirigia um jornal, ou dirigi 2 jornais, mesmo quando enfim, não sou jornalista de carteira profissional há 11 anos, com um hiato de regresso, menos de 2 anos, quando fiz parte da direção do jornal e depois fui diretor executivo do Sol, durante um ano, mas mesmo nessa altura, eu 2 meses depois de começar a trabalhar, percebi que era um equívoco. É um pouco como aquelas coisas que eu acho que todos nós que estamos aqui nos acontece na vida, que muitas vezes nós cometemos determinados erros sabendo que à nossa frente está uma parede. E mesmo assim vamos alegremente contra a parede, porque há qualquer coisa em nós que nos diz que ali, desta vez, não está uma parede. Portanto, eu diria, Edson, que quando te conheci, já, sei lá, 20 e poucos anos. Mais de 20 anos. 25, 26 anos por aí. E quando saíamos e ainda gostávamos de cerveja, íamos beber cervejas ao jantar com o Pedro Golduarte, conversas. Eu estava fascinado com a ideia do jornalismo, de ser jornalista, apesar de nunca me ter definido como jornalista. Devo dizer que quando entrei na redação pela primeira vez foi um dia muito feliz. Foi um dia tão feliz como a última vez que entrei e que saí da redação. E, portanto, de alguma maneira, quando me falas de comunicador, sim, é isso. Apesar de não viajar para dentro de mim, tentar ter uma ponte com os outros, ter curiosidade de continuar. E aí sim existe esse lado de ser jornalista, que é manter uma curiosidade sobre o mundo, mas da mesma maneira que se tem uma curiosidade sobre o mundo quando se escreve uma peça de teatro, ou se insere uma peça de teatro, como tive a oportunidade de fazer também, ou se faz um programa de autor, ou se escreve um livro. No fundo, aquilo o grande compromisso connosco é a ideia de não, apesar de todas as desilusões que nos possam acontecer na vida, manter sempre a ilusão em alta. E manter sempre a capacidade de continuar a fazer perguntas, porque as perguntas são inesgotáveis, e quando conseguimos responder a uma pergunta, há 50 perguntas que nascem e que não existiam antes. E por isso, nesse sentido, sim, comunicador é uma palavra que me assenta melhor, julgo eu, do que jornalista, que eu julgo que é muito limitada, sobretudo nos tempos que correm. Sobretudo nos tempos que correm. Ou sobretudo sim, também com o seu próprio percurso, né? Porque não que o jornalista não possa escrever livros ou não possa criar programas de televisão, mas nem todos assim o fazem, né? Então, quando você abre um pouco mais o leque, né? Eu, durante algum tempo só, né?
resisti um pouco quando me chamavam de publicitário. Eu achava que eu era É mais... a mesma coisa, exatamente. Mas É, já há alguns anos para cá eu fico contente só com isso. A publicidade está ótimo. Você não precisa explicar o resto, não precisa dizer o que eu estou fazendo, não me pergunta quando é que é o próximo livro, sabe? Uma série de questões que eu não quero mais. Não sei se passa com você, que é um é, é. conforto também, sabe? Pronto, é jornalista, é isso. Enfim. Quando tu escreves quando apresentaste ao mundo o teu Olavo ou olhaste para o António Guterres e definiste-o antes de todas as definições que se fizeram sobre o António Guterres um pouco por todo o lado, quando disseste e criaste o Razão e Coração, e quando tiveste a possibilidade de estar e de influenciar, e eu sei que foi o António Guterres que me disse, de influenciar muito diretamente naquela fase de ascensão, estavas a ser publicitário? Não, eu acho que estavas a ser alguém que tinha a curiosidade e gostava de criar pontos com os outros e de ter influência no mundo que é o teu e que é o nosso. Portanto, essa capacidade de poder deixar uma marca, sabendo que deixar uma marca é uma coisa extraordinariamente difícil, extraordinariamente complexa. Muito poucos conseguem deixar uma marca, mesmo aqueles que acham que a deixaram. O tempo aí é corrosivo, é implacável, para o bom e para o mau sentido. Faz esquecer muito rapidamente pessoas que achavam que tinham deixado essa marca e outras pessoas que achavam que não e que, no final das contas, entre o deve e o haver, acabam por deixá-la. Portanto, no fundo, viver é sempre um exercício de grande... E hoje temos muito familiarizados com isto, a pandemia trouxe-nos isso, todos os dias serem dias que podem ser uma novidade que pode desmoronar tudo aquilo que acreditámos antes. Mas a vida mesmo sem pandemia, é mesmo isso. E por isso é que eu sou um feroz, nunca tive nenhum dia infeliz, mesmo os dias infelizes, para mim nunca achei que estava infeliz, mas acho que a felicidade é uma ideia bastante reacionária. Falaremos, se calhar, sobre isso, mas acho que é uma ideia bastante reacionária, esta ditadura da felicidade, de todos estarmos um bocadinho dependentes da ideia de que a felicidade existe e temos que lutar por ela. Temos que lutar por ela, mas a felicidade a existir como grau máximo de chegada a um lugar que é um lugar absoluto, isso faria com que nós deixássemos de fazer perguntas, deixássemos de nos questionar, deixássemos de nos inquietar, e aí a criação não faria grande sentido, porque estaríamos completos. Porque é que queríamos fazer mais alguma coisa se estávamos num território de felicidade? Isso seria ridículo até. Pois. Apenas nesse ponto, ou um pouquinho antes, que você falou da marca do tempo, de que a vida faz, né? Então eu queria aproveitar e navegar um pouco para a sua obra, seus livros, inclusive, acho que é uma boa espinha dorsal para essa conversa. E um primeiro livro que eu li seu, que é um livro que é um objeto bastante raro, bastante curioso, acho que eu nunca encontrei um livro igual, do mesmo jeito, que é o Quanto Tempo, né, que você escreveu em parceria com seu pai, José Manuel Osório, que na altura era o português vivo há mais tempo com SIDA, não é isso? É. A mentir, né? E que sendo um livro biográfico, autobiográfico, também não é uma reportagem, né? É um livro também que mostra muito o lado interior. Passado já tantos anos desse livro e passado também, o seu pai estava vivo naquela época, agora já não está mais. Quando você olha, lembra desse livro, o que você sente? Então, é um livro importante, não é? É um livro importante porque eu, na altura, era diretor da Capital, do jornal A Capital. Enfim, e naquela altura havia quase uma. Eu parecia que era hipótese para todos os lugares que ficavam vagos no jornalismo, não é? Ficava vago um lugar no Diário de Notícias, eu era uma hipótese para o Diário de Notícias. Portanto, havia ali um Luís que começava a ser uma figura pública e com uma ligação, enfim, a ideia de que tudo seria possível. E, portanto, eu quis, naquela altura em que tinha coisas a perder, acho que todos nós temos coisas a perder em vários momentos da nossa vida, mas na altura em que eu podia estar mais preocupado com a minha carreira e com uma ascensão que me levaria, sabe-se lá onde,
para dizer e para afirmar que aquele era o meu pai, que eu tinha orgulho nele e que podia ter uma conversa com ele. O livro é o resultado de uma conversa entre um pai e um filho que nunca tinham tido aquela conversa antes. Portanto, de alguma maneira, entre um pai e um filho que não tinham uma relação de intimidade, porque se tivéssemos uma relação de intimidade, aquele livro seria quase impossível. Portanto, nós resolvemos fazer isso porque ter SIDA hoje, ser seropositivo, trata-se quase como uma doença crónica. Em 2003, ou nos anos 90, ou em meados dos anos 80, quando o HIV aparece, a SIDA era uma coisa, era uma coisa completamente diferente, era uma outra pandemia. Era quase uma pandemia que tinha um traço até moral. Não é? Os homossexuais, era a doença dos homossexuais. E eu queria dizer, meu pai era homossexual, assumido. Aliás, eu durante muito tempo é uma coisa que não diz bem de mim, porque é de uma grande vaidade, de uma grande soberba, mas eu achava que era a prova da existência de Deus, não é? Porque a única vez que o meu pai dormiu com uma mulher nasci eu. E, portanto, obviamente que eu só podia ser uma prova da existência de Deus. Mas essa relação com o meu pai é uma relação de grande respeito, de grande admiração, e eu queria dizer ao mundo que era filho daquele homem que assumiu tudo na sua vida e que foi talvez a bandeira durante muitos anos do combate contra a SIDA, contra o HIV. E eu quis, naquela altura profissional da minha vida, dizer que tinha muito orgulho no meu pai e que podia abraçá-lo, podia beijá-lo e que não havia mal nenhum nisso. Hoje isto parece quase extraordinário, porque nós sabemos, acho que quase tudo sobre aquela doença. Mas naquela altura havia pessoas, e eu vi, que quando o meu pai passava ou entrava num autocarro, saíam na paragem a seguir. Metade do autocarro saía na paragem a seguir. Ou pessoas que ele estava num passeio e passavam para o outro passeio. Portanto, foi a forma que nós achámos que seria a mais correta de contribuir um bocadinho que fosse para, para que este preconceito pudesse diminuir. Você acha que hoje, naquela época que você lançou o livro, não existia ainda Facebook? Existia? Não, né? Não, não, não. Não, né? Nem pensado. Parece impossível, não é? Mas não existia. Você acha que hoje, as redes sociais e essa agilidade com que as pessoas emitem comentários sem ler nem sequer os textos, né? Só ler os títulos, né? E leem mal os títulos lá por cima, interpretam mal o que é o título, né? É, esse livro, esse objeto seria recebido do mesmo jeito ou você seria atacado pelas pessoas meramente? Ah, está se expondo, é um jornalista, não pode se expor, ele não pode ser a notícia ou whatever. Sim, sim. Não, eu nunca pensei, claro que sim, o livro foi polémico na altura. Talvez tenha sido o livro dos 8 livros que lancei, o livro que vendeu mais, mas também era uma altura em que os livros vendiam muito mais. Está esgotado, né? Eu sabia O livro disso. está esgotado e vendeu muito próximo de 30 mil exemplares, o que hoje Por que seria esgotado? quase, E por que um livro que vendeu 30 mil exemplares sim, esgota? A editora foi. não. Não, acho que poderia ser uma hipótese interessante reeditar num dia do pai qualquer, não é? Acho que poderia ser uma hipótese comercial interessante nesta fase, até porque hoje tenho um outro tipo de exposição, não é maior, mas é um outro tipo de exposição num mundo que mudou muito. Mas perguntaste-me do meu pai. Claro que o meu pai hoje, estando e independentemente, não é aqui um pensamento transcendental. Não quero falar sobre Deus nesta pergunta, pelo menos, mas de alguma maneira também o meu pai hoje existe com mais força no silêncio do que existia antes, claro. Creio que isso nos acontece muito a todos, porque à medida que vamos envelhecendo, nos vamos transformando interiormente numa espécie de cemitério privado em que os nossos mortos habitam como fantasmas e que em alguns casos estão mais vivos do que antes. E claro que sim. Agora, em relação à tua questão, sim, nunca foi claro para mim
que, 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 que no meu percurso a ideia, por isso nunca, provavelmente essa é uma explicação para nunca me ter definido como jornalista. Só ficou ruim agora, Luís. E agora? Pronto, voltou outra vez. Nunca, e provavelmente essa é a razão por nunca me ter definido, para mim existe a minha vida, aquilo que eu sou, o meu percurso, inclui também aquilo que é narrativamente o que eu posso dar aos outros da minha própria vida. É muito interessante porque, mesmo agora nas redes sociais, quando falo de mim, eu não falo exatamente de mim. Não é? Quando conversei com o meu pai, não era exatamente com o meu pai que eu estava a conversar. Pois, estou falando que apesar de ser autobiográfico, mas não era, ou seja, Não, aquilo é literatura, na verdade, aquilo ali é uma interpretação da vida, não estou errado. Claro. Quando escrevo o livro sobre a minha mãe, que é um livro, enfim, que tive a ideia de escrever, mas que só escrevi 10 anos depois da morte dela, é um livro que é um romance. Um bocado de mim, talvez é o meu livro mais pessoal, sem dúvida nenhuma um livro mais íntimo do que a conversa que tive com o meu pai, apesar de não há dúvida. Agora, antes que me esqueça, aqui está aqui o pai e a mãe do Luís, augúrios de uma festa muito louca nos anos 70, pode ser, ou 60? É nos anos 60, final dos anos 60. Eu me lembro quando essa foto passou no timeline do Facebook, eu não sabia, cara. Eu parei para olhar a foto, porque é uma foto tão expressiva. Aí depois eu vi que era você tinha postado, aí vi o comentário, pensei que era de um filme, sabe, um filme italiano da década de 60, assim, muito cenografada a foto, muito bonita. Depois o texto também é fabuloso, eu fui atrás dela agora. Sim. Mas então, eu estava falando da sua mãe. Não, para já, os meus pais eram muito bonitos, né? E sobretudo a minha mãe era uma mulher muito bonita. Eu infelizmente não saí, não é? Não sei, os meus pais eram mais bonitos do que eu. Portanto, esta coisa da evolução, eu não provei isso. Mas sim, eu quando olho estas fotografias, eu vejo, são os meus pais, mas não deixam de ser, espero ser bem interpretado com isto, não deixam de ser dois personagens de ficção. São dois personagens de ficção no sentido mais nobre do termo. Enfim, portanto, de alguma maneira, e cada vez mais, esses mundos são mundos que se cruzam, porque não é? Há quem diga, voltando à psicanálise, que todas as nossas memórias são falsas. E as minhas memórias, aquilo que eu sou, aquilo que me construiu, tem um lado de quase ficcional. Não é? As pessoas que cada um de nós éramos há 20 anos não eram exatamente as pessoas que nós somos hoje. Eram outras, era um outro Luís. Aliás, no meu caso até mais radical, há 20 anos ninguém me chamava Luís, chamavam-me Miguel. Sou Luís Miguel, como quase todos os Luíses da minha geração, e toda a gente, toda a minha família, todas as pessoas que existiam antes de mim chamavam-me Miguel. E esse Miguel, julgo que morreu com a morte dessas pessoas, fiquei por minha conta, e esse Miguel também morreu, e não é por acaso que o meu segundo filho se chama Miguel. No momento em que o Miguel nasce, esse Miguel também deixa de existir, e desculpa, passa a existir o Luís, portanto uma espécie de reencarnação em vida. Portanto, eu até acho muita graça isso ao Allan Kardec e às teorias da reencarnação, mas antes de discutirmos as reencarnações na transcendência, acho que devíamos discutir as reencarnações aqui, terrenas. Somos vários ao longo da vida, reencarnamos em vida várias vezes, e isso eu acho que nos define muito bem a forma como nós nos transmutamos noutro. Acho que nos define muito bem depois aquilo que conseguimos fazer ou aquilo que deixamos pelo caminho, as nossas quedas e as portas em que entramos e as portas em que não entramos. Até porque, como do ponto de vista da bioquímica, realmente as nossas memórias não existem, né? Porque nós temos apenas a lembrança de uma Polaroid, que agora já é uma lembrança da lembrança de uma Polaroid, e agora é a lembrança da lembrança, essa matriótica que é a memória, né? Ela está sempre, cada vez mais, sendo ficcionada pela gente mesmo. Vamos voltar um pouquinho atrás. Como é que você, apesar do início da conversa, do jornalista, comunicador, escritor que seja, como é que foi parar nos jornais?
Você fez faculdade de comunicação? Você fez jornalismo? Em que época foi isso? Olha, eu não tenho uma licenciatura. Essa é a coisa mais extraordinária, não é? Porque é provavelmente a primeira, quer dizer, é a primeira vez, em muitas entrevistas, em muitas conversas, estou sempre com essa engatilhada, um pouco para depois deixar aqui palavras a quem acha que os percursos são percursos todos iguais e que temos que Lógico, fazer determinados lineares. lógicos e não é assim, o meu caso é prova disso, apesar de não projetar isso, não projetar isso para os meus filhos em primeiro lugar. Mas é interessante que isso também diz muito daquilo que somos, porque ninguém, nos vários trabalhos que tive, e há alguns casos, trabalhos com alguma importância ou com alguma até importância para empresas, empresarial, enfim, das várias coisas que fiz, nunca ninguém me perguntou isso. Porque ninguém se coloca sequer a hipótese disso poder não acontecer, não é possível. Portanto, eu estou sempre muito disponível para conversar sobre isso, mas nunca consigo, porque as pessoas não querem falar isso, porque nem sequer lhes ocorre essa possibilidade quase monstruosa. Portanto, não, eu estudei, quando entrei na Universidade de Lusíada, porque queria fazer História e entrei na Lusíada porque era a única possibilidade de poder estar à noite. Portanto, tinha 22, 21 anos, 20 anos, 21 anos, e depois fiz os 2 primeiros anos de História na Lusíada, à noite, e depois tive que desistir porque não tinha dinheiro para pagar as mensalidades, e estava também por minha conta, e depois quis Quantos anos? Você tinha voltar, quantos anos? 21 anos, 22, e depois quis voltar e tentei ainda mais tarde, com 26 anos, para acabar o curso, os 4 anos na altura, e não foi possível. Aliás, já estávamos aí no DNA, no Diário de Notícias, a construir uma coisa completamente nova, e depois as coisas foram muito rápidas, e a partir de determinada altura deixaram de me perguntar. E a partir de determinada altura também achei que estudar e tirar o curso aos 32 anos, ou 33, ou aos 40, seria um bocadinho ainda pior visto do que se não tivesse tirado. Iria ser confundido com todas as outras pessoas que tiram o curso aos 40 anos e que, obviamente, a opinião pública acha que foram cursos de pacotilha, não é? Portanto, eu decidi estar quieto, mas é uma pena porque provavelmente teria sido uma coisa teria tido um outro caminho. Não era um caminho, certamente teria tido um outro caminho, mas não necessariamente com opções diferentes. Mas provavelmente a vida encarregar-se-ia de me levar para um outro caminho. Então Acabou você por não caiu, acontecer. você interrompeu o estudo de história e foi trabalhar para jornal? Foi assim? Sim, eu estava na televisão. Comecei por já ainda no 11º e 12º ano tinha um programa de televisão que se chamava Lentes de Contacto, que era um programa juvenil que Eu tinha lembro desse sido... programa. Lentes de Contacto foi bastante revolucionário na altura, primeiro pelo grupo inicial, que era um grupo extraordinário. Bem, nas pessoas, claro, na equipa estava o Daniel Oliveira, Isso. o Daniel Oliveira, o Ivan Nunes, o Pedro Magalhães, que revolucionou as sondagens em Portugal. Enfim, um grupo muito, muito engraçado, e depois fiquei com uma outra equipa também, portanto fiquei 2 anos, num programa que foi encomendado pela atual diretora da RTP2, a Teresa Paixão. Portanto, com 19 anos comecei a trabalhar, depois fui estagiário do semanário O Jornal, e aí é que eu me perdi por completo, não é? Porque o semanário O Jornal, eu era um miúdo com 21 anos e cheio de vergonha e de timidez numa sala com o José Cardoso Pires, com o Rogério Rodrigues, com o Fernando Assis Pacheco. Outro dia estava tentando explicar para alguém o que era o Portugalmente. Não foi nem a propósito da sua vinda cá, era outro assunto. E eu fiquei, não, houve uma época que havia umas coisas na televisão que era meio tipo YouTube hoje, onde havia programas que eram desformatados ou que procuravam um formato que ainda não tinha sido se tornado banal, né? E Portugalmente era isso, né?
Qual era o formato do Provavelmente? Era não ter formato, acho que era uma definição. Era. Era um tema diário, né? E vocês iam tentar descobrir o que Portugal pensava, achava, fazia sobre esse tema, é isso? Sim, quer dizer, eu tive a ideia do Portugalmente numa coisa que tive a ver com uma entrevista, imagina, do Scorsese, quando estreou um filme, quando estava a falar sobre o Kundum, um filme a partir da vida do Dalai Lama, que é uma dos filmes flop do Scorsese, embora é um filme que eu gosto bastante, mas é um filme em que o desafio era, para ele, era filmar um movimento interior, conseguir chegar a essa magia, a esse milagre de conseguir filmar um movimento interior. Portanto, aqui o Portugalmente nasce desta ideia quase megalómana, mas e ingênua também, de conseguir ter uma realidade vista de uma outra forma completamente diferente. Portanto, ter uma capacidade de conseguirmos, neste caso, neste episódio, podemos ter o Edson Ataíde com a sua equipa a ter, e durante 25 minutos ou 30 minutos temos os 30 minutos quase não editados daquilo que é uma conversa de criação, e aí jogar um pouco os limites, nesse caso, daquilo que é o tempo em televisão. A nossa vida, em comparação com a vida de televisão, que é uma ficção, ainda maior do que a ficção da nossa própria realidade, é uma ficção precisamente porque nós alteramos o formato do tempo. A vida como ela é uma chatice do caraças. A nossa vida, 24 horas por dia, as 16 horas que estamos acordados, eu diria que 90% são a fazer coisas que... Uma coisa chatíssima, que raramente a gente se vê, né? Ou seja, Claro. é um filme que o protagonista está do lado da câmera, ou seja, não faz o menor sentido Não pensar faz, isso. não faz, não faz, não faz. Há um programa, sim, há vários programas marcantes do Portugalmente. Há um programa, por exemplo, sobre a toxicodependência, em que nós filmamos. Aliás, a segunda temporada do programa começou em choque com esse programa, em que acompanhamos um toxicodependente que trabalha na construção civil e que morava num buraco em frente ao Estádio da Luz, numa barraca improvisada, e é um programa totalmente cru. Portanto, um bocadinho naquela lógica do cinema verité francês, em que filmamos quase o tempo como ele é, provocando um incómodo, porque ainda hoje nós estamos muito formatados a uma lógica e uma imagem, um determinado tipo de imagens, a uma determinada construção narrativa, e de repente, ao vermos filmes, abordagens, músicas que fogem a esse formato, é sempre uma estranheza. Eu acho que nós temos que resgatar essa estranheza de alguma maneira, outra vez, não é? Porque essa estranheza nos vai provocar perguntas, as tais perguntas e a tal curiosidade. E essa estranheza, em primeiro lugar, vai ser, o primeiro ímpeto é recusar. Nós não queremos, não é? O Godard dizia: os meus filmes são como os outros, têm princípio, meio e fim, mas não necessariamente por essa ordem. E não nesse filme, necessariamente. Pode estar em Claro, outro lado qualquer. e esse é que foi o grande desafio desses programas iniciais de televisão. Mas repara, eu agora estou a gravar uma série também documental, Portugal que fiz em 2014, 5 episódios, e agora vou fazer mais 10. Tive uma reunião de brainstorming com a equipa, uma equipa onde estavam algumas pessoas com 30 anos, e ninguém fazia ideia de quem eu era na televisão. Quer dizer, há 20 anos, o Expresso, a revista do Expresso, celebrou os primeiros 30 anos de televisão em Portugal, e eu era uma das 30 figuras da história da televisão considerada pelo Expresso. Hoje, ninguém sequer sabe o que é que eu fiz em televisão. Nem eu próprio. Nem eu próprio, e agora por isso é que eu estou muito, muito até quase comovido ao ver estas imagens, porque lá está, voltamos à reencarnação, é uma outra figura que morreu de alguma maneira, mas que eu ao olhar percebo que fui eu, mas está tão distante que é uma outra coisa, e isso faz com que é um exercício também de humildade e de relativização. Não é? Quando o vi,
a primeira coisa, o primeiro impacto é, bolas, eu achava que era tão importante, que o Portugalmente, o Zapping, todos aqueles programas foram tão importantes, não foram importantes, mas é um fio invisível, não é? Que eu acredito que teve alguma importância, né? Mas Mas é sobre... uma sociedade também é feita pelo repertório das coisas que ela vai vivendo, né? Claro, Então, você, para mal ou bem, mesmo esses jovenzinhos que não conhecem o nosso trabalho, mas não tem problema não, quando eles eram jovenzinhos, a gente também não conhecia o trabalho dos outros anterior, claro, claro, né? Existe um claro. repertório comum. Quem viveu a década de 90 e estava esse programa é de 98, né? Não é verdade. Então tem quase 25 anos, mas quem na época tinha 18 anos, hoje está mandando em empresas no país, lembra com certeza disso e faz parte do repertório deles. Isso é bom, né? Claro, claro, claro. É Claro, melhor absolutamente, do que também veio acho. depois, né? Os reality shows estavam começando ainda, por exemplo, né? Você fazer documentários para a TV aberta era uma coisa, na época, muito arriscada. A realidade não Sim, estava lá dentro da TV, né? mas tanto tu sabes isso, sabe isso muito melhor do que eu, claro, mas hoje vendo aquilo que é a oferta televisiva, é uma oferta tão maior do que nós tínhamos há 25 anos, mas há cada vez menos tempo, menos espaço para arriscar, para usar qualquer coisa que seja fora daquilo que é normalidade. E isso é complicado, é complicado porque nos remete para uma repetição em que nós lemos os livros, ouvimos as canções e vemos os programas de televisão e só arriscamos sentar-nos, ouvir ou ler aquilo que para nós não é estranho. E isso é um paradoxo, porque aquilo que verdadeiramente conta são os livros, as canções ou os programas ou os filmes que nos arrebatam por aquilo que nós não conhecemos e às vezes até por aquilo que nós não queremos. Não é? Não há nada, não há uma megalomania maior do que nós darmos às pessoas aquilo que elas precisam e não aquilo que elas querem, não sabendo nunca aquilo que elas precisam, porque não sabemos, na verdade, mas isso tu sabes falar isso muito melhor do que eu. Mas é uma arrogância, mas é uma arrogância que quem cria tem de ter necessariamente. Acabei de ler Porque uma coisa agora, um pouco antes, agora, meia hora antes de entrar na conversa, que era o David Shore, é o criador, showrunner do House. uhum, E era um comentário dele sobre escrever séries, né? Que você não deve só dar aquilo que o espectador pensa que quer. Porque primeiro, que ele não sabe o que ele quer. E se você fizer isso, você deixa de ser escritor. Então, se você começar a querer agradar o repertório da pessoa, você deixa de criar o seu repertório, né? Então, e aí daí que ele explica, por isso que ele tinha um personagem que era um anti-herói, ou seja, o House podia fazer tudo, porque o House era totalmente iconoclasta, né? Ou seja, ele, claro, ele não tinha que seguir uma regra. E claro. falando em seguir regra, eu não achei, talvez não tenha procurado direito, o tal outro programa que eu fui do Portugalmente. Então eu tenho uma vaga memória do que era. Eu me lembro que era uma fila de pessoas, das quais eu acho que eu sou um dos poucos que estão vivos ainda, os outros já cá não estão, e que entrava um de cada vez para uma câmera e falava alguma coisa. E você perguntava, Eu era você que falava, perguntava, mas você não aparecia. falava, Era não isso, aparecia, né? só se ouvia a minha voz. Portanto, o grande desafio eram 5 ou 6 pessoas, onde estava a Simone de Oliveira também e o Raul Solnado. Ok. Não sei quem é, Fernando Carvalho Rodrigues, talvez o homem do satélite, mas eram 5 ou 6 muito bons comunicadores, mas pessoas totalmente diferentes, e o desafio passava por se sentarem durante 5 ou 6 minutos e responderem às minhas perguntas, e eram perguntas muito totalmente sem rede, mas quase como se eu fosse, como se a voz que vinha de mim fosse aqui uma espécie de juízo final, uma pessoa que julgava aquilo que foi a O presença nome do de episódio era esse, era Juízo Final. juízo final. Era o Era, último era, programa da era. série, né? Era, e portanto foi muito engraçado. E depois era uma espécie também de cadáver esquisito, em que aquilo que tu disseste
colava-se àquilo que eu perguntava a seguir. Portanto, no fundo, 6 vidas, 6 percursos completamente diferentes, em alguns casos até opostos, e que se cruzavam num dia em que durante meia hora era um corpo único, em que aquilo que era a consequência das respostas do Edson Ataíde determinavam também em consequência aquilo que eram as perguntas e as respostas da Simone de Oliveira ou do Raul Solnado. Acho que esse foi um programa que eu gostei Era um muito de formato, fazer. aliás, apesar de ter sido só um programa, também era um bom formato de televisão, quase que fixo. Era. Talvez para um país um pouco maior, né? Porque com o tamanho de Portugal, né? 5 ou 6 por programa, passado uma série já tinha rodado o país inteiro, né? Mas enfim. Mas fica a ideia, quem sabe. Você pensa aí, É. e já que tem uma presença tão ativa no Facebook, você pensa em explorar, por exemplo, o YouTube também como uma plataforma para desenvolver projetos? Sim, sim, certamente que sim, que é uma coisa que penso, aliás, há algum tempo e, e só não dei esse passo porque quando esse passo for dado tem de ser para ser feito, não se pode falhar, e portanto tenho que criar as condições também pessoais para que isso aconteça, mas gostava de poder criar um formato que seja novo, sabendo que isso é uma coisa muito complicada hoje em dia, não é? Criar um formato que seja verdadeiramente novo implica uma descontaminação, que é uma descontaminação difícil de fazer num tempo de tantos conteúdos e de tanta coisa. Do tipo Mas, previsível, né? Que hoje você. sim, Diferente de já 20 ou sim, 30 anos atrás, né? Que alguém ia para uma feira em Cannes ver os programas de televisão e comprar um formato, né? Ou claro, comprar um formato também, que era muito comum na época da é televisão. verdade, é verdade, é verdade. Hoje em dia está tudo no YouTube, está tudo nas redes sociais, está tudo em todo lado. Ou seja, é difícil você É. ter algo realmente 100% original, porque quando você vê uma coisa, alguém já fez parecido. Não, hoje a minha posição é uma posição diferente de há 20 anos, porque hoje, enfim, a minha presença é uma presença que não existe nos meios tradicionais, digamos assim. Existe a presença pública mais numa rede social que, de facto, com 50 e tal mil seguidores, acaba por ser um meio de comunicação, um instrumento de comunicação importante, mas quando temos uma ação numa rede social, essa rede, há uma banalização, não é? Portanto, eu hoje, até por tudo aquilo que foram as opções no meu percurso, tenho hoje menos possibilidades do que tinha há 20 anos. Bem, menos possibilidades porque me resta menos tempo também, mas menos possibilidades porque fui tendo opções que me colocaram numa dilemas e que foram dilemas que eu assumi, obviamente, porque sou um pragmático e, portanto, foram assumidos. Mas eu não, eu acredito que o espaço para fazer coisas diferentes ainda não acabou. Agora, também é verdade que uma pessoa que até nos últimos 20 anos navegou por meios que são meios muito fora daquilo que são os meios criativos, vai se afastando daquilo que é essencial para se criarem formatos. Portanto, eu hoje acredito muito, a humildade desse ponto de vista não é o meu melhor forte, portanto eu continuo a acreditar e a ser otimista sobre as minhas qualidades, mas eu não tenho a certeza absoluta se sou capaz de criar projetos de televisão, nas plataformas, que sejam verdadeiramente novos. Não sei se tenho esta capacidade já, mas gostava de tentar. Agora, falhar numa área em que há 20 anos não. Enfim, há 20 anos, com estes programas que falámos e com abordagens, a forma de escrita nos jornais, em que julguei um papel importante e, portanto, tenho também responsabilidades, mesmo que as pessoas não me conheçam hoje, tenho responsabilidade de não falhar nessas áreas. Portanto, prefiro, se é para falhar, não fazer de todo, não estragar. E a sua experiência no Facebook? Confirma um bocadinho sobre isso, porque Portugal, apesar de ter uma grande aderência a essa plataforma, de uma maneira curiosa, em Portugal começou num público mais adulto, e começou um público mais adulto, mais classe AB, ou seja, totalmente diferente de outros países, que começou por jovens, ou começou por classe C, né?
aqui em Portugal o Facebook é a coisa mais parecida com que hoje, né, do que foi a RTP há uns anos atrás, né, uns É 30 verdade. anos atrás, né? É o lugar onde É, todos se veem, né? É, a nossa pequena aldeia lusitana se revê no Facebook. E você, nos últimos 10 anos, né, foi construindo a sua persona também ali e foi experimentando, né? Que não está é, formatado, né? Não estava é, formatado. Como é que foi esse não. percurso? Hoje, o que você faz lá é diferente do que você fazia há meia dúzia de anos? Sim, repara, o Facebook existe como um instrumento também de sobrevivência, porque vim nos primeiros tempos, claro, foi para perceber o que é que era. Depois há um momento em que percebo que é uma plataforma de comunicação e de comunicação importantíssima, decisiva. Decisiva, sobretudo, numa altura em que eu também, tanto na televisão como nos jornais, o meu caminho foi sendo cada vez mais estreito. E, portanto, deixou de ser possível. Repara, Portugal é um país muito pequeno. Portanto, quando se dirige, eu dirigi um projeto de uma estação de rádio, fui diretor das rádios da Média Capital, fui diretor do Rádio Clube, foi um projeto muito ambicioso na altura dos espanhóis da Prisa e que fundaram uma rádio que ia ser uma espécie de cadena ser portuguesa. Tinha sido diretor da Capital, depois fui diretor de não sei do quê. Portanto, quando se é diretor, o caminho estreita-se muito depois. E depois tive algumas questões polémicas, e são polémicas que se pagam muito caro, e eu soube escolher alguns dos meus inimigos, que são inimigos com algum poder, e portanto tive que procurar outras formas de comunicar para conseguir não perder esse elo com as pessoas e esta vontade de comunicar, esta necessidade de comunicar. Portanto, primeiro, é tão pragmático quanto isso. Depois, hoje, sim, eu continuo, creio que a minha página de Facebook é uma página que tem alguma ordem, mas é muito livre. Portanto, eu vou colocando coisas sem qualquer tipo de preocupação. Eu nunca tive uma reunião até hoje, por acaso eu tenho que me preocupar com isso e tenho que o fazer até para dar esse passo que tu falaste. Nunca tive nenhuma reunião com um especialista sobre de redes sociais, por exemplo. Eu não faço a mais pequena ideia de quando é que no Facebook as pessoas estão ou não estão. Pô, Não, se você não, reunir com um especialista, ele vai dizer que você está fazendo tudo errado, o que não explica também o tamanho da sua, sim, da sua audiência claro, e o quanto ele é claro, orgânico, né? Então, claro. faz sentido. Não, os 50 e tal, 50 mil pessoas valem o que valem, não é? Mas valem alguma coisa. Vale, vale. E E vale, repara, eu conheço a sua página, é um pouco diferente, ou seja, 50 mil, se você for uma jovem influencer, se está 50 mil até é pouco, né? claro, claro, claro. É, mas pelo tipo de conteúdo que você publica, pela organicidade que eu vejo dos comentários, você percebe que é diferente. Você tem um auditório, e isso não é fácil de conseguir, muito menos numa rede social. Ou seja, em que a Claro, claro. dispersão é que manda. E isso você vê ali a fidelidade e há um formato muito próprio, muito seu. Eu não conheço Hum. ninguém no Facebook português que faça algo parecido. Você conhece? Acho que não, não, acho que não. Acho que há ótimas páginas, mas que não são aquilo, não é? São algumas até que são, e não está aqui uma coisa de valorativa, boa ou má, não é? Mas que não são aquilo. Eu acho imensa graça, olha, a página de Miguel Somsen, por exemplo, Que eu acho, são personalidades, né? Eu também são. convidou o Miguel também para participar de uma sessão dessa. E era profundamente sobre a presença dele no Facebook, porque eu achava muito curioso aquilo, né? Havia outros É, motivos muito eu gosto curioso. dele, mas ele também tem uma persona própria, que não se confunde com a sua, completamente diferente. Não, 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 Mas é. completamente. Mas muito bom e mais uma vez aqui a realidade, mas a realidade pode ser vista de muitos ângulos, não é? É um pouco
como O Homem que Matou Liberty Valance, de John Ford, que continua a ser um dos meus filmes preferidos, em que nós estamos o tempo todo a achar que quem matou Liberty Valance foi um personagem X, e no fim o John Ford muda a posição da câmara e percebemos que durante 1 hora e meia estivemos equivocados, porque quem matou Liberty Valance foi outro, mudando a posição da câmara. Portanto, aqui a leitura da realidade continua a ser um grande estímulo. É muito engraçado. Agora estava a lembrar-me de uma coisa que é talvez uma das grandes coisas mais interessantes do nosso tempo, que tem a ver com, eu tendo experiência jornalística e tendo experiência de edição de livros, hoje vemos aqui uma coisa totalmente paradoxal, que é os editores, não só portugueses, no mundo, europeus, americanos, pedem aos seus autores para escreverem livros que se aproximem da realidade, que sejam reais, e vemos cada vez mais editores jornalísticos a pedirem aos jornalistas histórias que pareçam uma ficção. E, portanto, esta inversão é uma inversão muitíssimo interessante e que vai um bocadinho naquela lógica, quando se falava do Trump, não é? Da mentira, das fake news, mas as fake news já existiam antes, não é? Existiam antes. A construção deste mundo foi uma construção que vem muito, muito antes. Aliás, as fake news sempre existiram fake news e portanto este mundo em que a realidade e a ficção são campos que se cruzam, é uma realidade que tem sido criada ao longo destes últimos 30, 40 anos. Mas se bem que Aristóteles já dizia algo como é mais fácil, o ser humano tem uma preferência de acreditar numa mentira que pareça verdade do que numa verdade que pareça mentira. Ou seja, claro. Nós não queremos nada, a nossa visão de mundo não tem nada a ver com a realidade, tem a ver com o nosso conforto. O nosso conforto vem, curiosamente, por aquilo que é ficção. Claro. Luiz, a gente está entrando aqui já na reta final aqui dessa conversa. Uhum. O convidado hoje tem muita coisa, muito percurso, então a gente rapidamente a gente fica com a ideia de que precisa de mais uma sessão. Então a gente pode marcar um pouquinho mais para frente outra sessão. Mas eu não queria terminar sem, primeiro, perguntar: está escrevendo agora algum livro? Tem algo para sair brevemente? Como é que está o autor de livros? Uhum. Vai sair um livro em maio, que é o resultado de são muitas histórias. O livro chama-se Fecheiros Secretos e é um conjunto de muitas histórias de figuras Você portuguesas. publicava no Sol, não é isso? Sim, mas são textos completamente reescritos, tem que ser, não é? Porque a ideia é serem histórias mesmo intemporais e outros textos muito originais e que são contados quase como, enfim, o alinhamento aí é um alinhamento feito para que se possa ler quase como um caminho, não é? Como são histórias que existem sozinhas, que contam histórias nunca contadas, em alguns casos da história contemporânea portuguesa e também de figuras da cultura portuguesa. Encontros seus, na verdade, de vida, né? São pessoas que Sim, você que eu fui dialogou com elas, encontrando. umas Sim, mais, outras menos, mas que é um caso, sim, causos sim. que você esteve lá, testemunha ocular da história, digamos isso. Exatamente. E depois vou começar a escrever o segundo romance, apesar de eu achar que o Mãe é um romance, o meu primeiro romance chamava-se A Queda de um Você Homem. acha, o resto do mundo não acha isso? É só você Não que acha, acha. não acha, É só você não que acha. acha. Repara, se eu escrevesse a história da minha mãe, era uma história que não interessaria aos leitores, interessaria pouco. Portanto, eu só escrevo determinadas histórias que aparentemente têm a ver apenas unicamente comigo, como um ponto de partida para escrever para os outros. Enfim, um livro, isto é um lugar comum, mas um livro é sempre é sempre uma dança a dois, é sempre um tango entre quem escreve e quem lê. O livro não existe apenas se eu escrever. Portanto, o livro só existe em função de uma segunda leitura de um segundo escritor, que é aquele que lê, e que define na sua cabeça aquilo que é a sua moral e aquilo que para ele foi importante. Portanto, eu vou escrever um livro
sobre uma história terrível da nossa vida coletiva na década de 50 e que é um livro sobre uma matança, sobre racismo. E, portanto, é um livro que eu quero muito escrever no próximo este ano. Não começou ainda. Ainda não comecei, mas sei exatamente o que quero. Como é que você faz? Você, antes de começar para escrever, no caso, um romance, né, que você vai fazer um romance, né? Você estrutura tudo, coloca um plano no papel, ou você começa escrevendo, depois de pesquisar? Não, 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 eu faço, sobretudo na Queda de um Homem, que é um livro muito intrincado sobre este tempo, e que é uma viagem, enfim, metafórica, que é um livro muito, muito agressivo. Julgo que foi talvez o livro que tive melhores críticas até hoje, foi finalista do Prémio Oceanos, e que é um livro muito que as pessoas que têm esta ilusão que eu sou uma pessoa, e havia muita gente depois leu A Queda de um Homem e disse: Luís, como é que é possível que o Luís tenha escrito este livro com personagens tão horríveis, Tão enfim, simpático, moço! tão simpático, como é que é possível ter saído de si esta perversidade, enfim, foi um livro que eu gostei muito de fazer e sim, eu, quando começo a escrever tenho tudo definido naquilo que é essencial. O que acontece é que a escrita é mágica. A escrita é mágica portanto, aquilo que se define como estrutura e que é muito importante para não nos perdermos, um bocadinho como a bússola que é necessário termos na vida para não nos perdermos, para não andarmos em mar alto sem bússola, mas ao mesmo tempo sabemos que a bússola é para ser destruída no momento certo. E a escrita tem esta capacidade extraordinária de nos sair dos dedos e da cabeça e de ser outra coisa. Portanto, eu olhando para aquilo que foi o meu plano inicial da Queda de um Homem, o livro foi totalmente diferente daquilo que estava no plano. Agora, eu acho essencial, acredito ser essencial, saber exatamente o que se quer contar para que a escrita não seja totalmente totalitária em relação àquilo que é o autor. E a escrita pode ser totalitária, pode ser no bom e no mau sentido também. Você fez o prefácio de um romance meu e, pelo menos o prefácio, você falava bem, o que não quer dizer nada. O prefacista, em geral, fala bem do livro a que está a prefaciar, mas que eu não faço plano nenhum, né? Então, eu não tenho a menor noção de por onde vai a história a partir da segunda linha de texto, né? E eu morro de medo de um dia começar a fazer um romance e não saber, no meio do livro, o que eu estava escrevendo afinal. Você não corre esse risco, então, certo? Não, pode correr-se em relação aos teus livros e àquilo que é a tua marca. É uma marca que não nos diz isso. Enfim, apesar do teu processo ser um processo na escrita de liberdade, de dar a liberdade àquilo que tu não tens em ti, que não tem nome, que é, não é deixar que a coisa siga isso, eu acho que isso é uma marca de um homem de fé, não é? De fé numa transcendência qualquer, vamos deixar, portanto, respeito isso e, portanto, deixo isso acontecer. Mas, por outro lado, existe em ti esse pragmatismo também que faz com que, mesmo que não definas nada, o livro que eu prefaciei e os teus textos, existe um princípio, meio e um fim, também como o Godard, não necessariamente por essa ordem. Agora é a hora que a galeria, que tem mais gente aqui que você não vê, mas alguns fazem assim, que são as palmas virtuais, que é o Muito obrigado. cachê de visitantes. Foi um grande prazer e olhem, Edson, foi um privilégio, tu és o Edson, alguém que vai deixar uma marca seguramente e é um privilégio ter respondido às tuas perguntas. Esta, independentemente do que acontecer, ficará sempre com uma das coisas importantes que levo daqui a muitos anos, espero eu. Portanto, muito obrigado pela paciência também que tiveram. É um generoso. Olha, foi muito bom. E volte sempre. Aliás, como eu falei, quando lançar o próximo livro, já está convidado. E aí vamos ficar a falar sobre ele e sobre aqueles outros que a gente não falou. Muito obrigado, Luiz, tá bom? Um Tá? grande abraço, Edson. Obrigado e obrigado a todos.